Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui de grego intermediário da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes e nós estamos na nossa 15ª aula deste módulo, estamos já chegando no fim dele, tratando aqui sobre algumas últimas questões do dativo de objeto direto. Temos muitas vezes falado sobre isso, sobre a diferença entre o dativo de objeto direto e o acusativo de objeto direto, né? Especialmente tratando sobre alguns verbos. Estamos tratando sobre aquela seção do dativo com relação aos aqueles dativos depois de certas palavras, né? Que é um grupo mais amorfo, mais diferente ali, que é difícil um pouco de categorizar. Mas existem alguns verbos, como nós já mencionamos, né? O verbo seguir, o verbo adorar, por exemplo, o verbo servir, diaconel, proskinel, e outros nesse sentido. E esses verbos, eles têm uma característica específica de tomar um dativo como objeto direto, ao invés de tomar, por exemplo, um acusativo como objeto direto. E dentro desses verbos, nós entramos na discussão sobre proskinel, que significa eu adoro. E aí, com duas opções do proskinel, a primeira é de que ele tome um dativo como objeto direto e outra que ele tome um acusativo como objeto direto. Quando nós tratamos sobre isso, o dativo de objeto direto geralmente vai indicar mais a questão de relacionamento. E a questão, o acusativo de objeto direto não vai trazer tanta ênfase a essa questão do relacionamento, certo? Então há essa diferença aí entre eles e inclusive questões que podem indicar sobre a verdadeira divindade, né? Já que se está falando de adoração, quando se trata do proskinel mais dativo de objeto direto, a ênfase está no relacionamento com esse ser que está sendo adorado e quando se está tratando com o acusativo de objeto direto mais proskinel, provavelmente se trata, mesmo quando se trata de uma divindade falsa, quer dizer, muitas vezes vai se tratar de uma divindade falsa com as quais não se pode ter esse relacionamento real, mas, por exemplo, nós vimos casos de Apocalipse em que aquele ser a ser adorado, no caso a besta, né, ou a imagem da besta, são adorados lá com o dativo de objeto direto. E isso, Daniel Wallace vai afirmar que tem a ver com um relacionamento que poderia se ter, já que a imagem falava, aquela besta, ela falava, enfim. Então, quando se queria tratar esse relacionamento, até mesmo com essa falsa divindade, se trataria com um dativo de objeto direto. Já com o acusativo de objeto direto, quando se tratava do Deus verdadeiro, então possivelmente se tratava então de uma falsa concepção de quem era esse Deus realmente, certo? Ou de uma certa distância com relação ao Deus verdadeiro. Mas esse é o argumento que é apresentado ali para nós quando nós tratamos sobre essa questão de dativo de objeto direto, acusativo de objeto direto, especificamente relacionados ao verbo proskineo. Nesta aula, portanto, nós vamos continuar tratando alguns exemplos de proskineo mais o dativo de objeto direto. Nas outras aulas, proskineo com o acusativo de objeto direto, e aí a gente poder perceber essas diferenças melhor aí e esse assunto ficar finalmente resolvido, né? Pelo menos dentro dos exemplos que Daniel Wallace coloca para a gente. Alguns pontos nós tentamos ser mais exaustivos, então queremos seguir cada exemplo que ele coloca. A maioria dos exemplos nós fazemos assim, a maioria das categorias. Nós apresentamos a definição e tratamos de cada exemplo ali, possível dentro do tempo que a gente tem, para analisar o que significa cada um deles, o que significa cada um desses exemplos dentro da nossa tradução, para que, enfim, tudo isso faça sentido para nós. Muito bem, tendo colocado todos esses pontos, eu quero iniciar aqui com as nossas ilustrações dentro dos exemplos de proskineo mais o dativo. Então vamos lá.
Nós temos aqui Hebreus 1, versículo 6. Muito interessante esse exemplo para nós tratarmos e trabalharmos esses pontos que nós já mencionamos no último slide. Vamos lá. Hotan de palin, isagage ton prototokon, eisten oikumenen lege, kai proskinesatosan auto pantes angeloi theu. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Vamos tomar esse exemplo aqui para nós e fazer a sua tradução, certo? Hotan é a ideia do ao fazer isso, né? Quando fez isso, aqui foi traduzido com esse ao aqui. O de, possivelmente traduzido como o i neste caso, e o palin novamente, mais uma vez, o palin diz respeito a isso. Eisagage é introduzir. Você pode lembrar aqui da preposição eis, como você tem aqui, ó. Eis tem a ver com a direção para dentro, né? Essa é a ideia dessa preposição, né? Então, eisagage tem a ideia de introduzir, de colocar para dentro. Prototokon, ton prototokon é o primogênito. Então, ao introduzir o primogênito. Já temos tratado várias vezes, quando queremos lembrar sobre prototokon, primogênito, você lembra de protótipo, que é o primeiro tipo, né? De onde vem proton, protótipo. Então, aqui é o primogênito, o primeiro, literalmente, né? O primeiro nascido, mas não necessariamente o primeiro nascido no sentido de que ele também pode ter a ideia de proeminência, enfim. Eis, aqui é a nossa preposição eis aqui, como eu já chamei a sua atenção. Então, quando ele introduziu o primogênito no mundo, ou literalmente dentro do mundo, ou para dentro do mundo, aqui nós temos eis, aqui traduzido como no. Ten oikumenen, que é no mundo. Oikumenen, no mundo. Tem outra palavra para cosmos, né? Para mundo, cosmos, mas é essa aqui que foi utilizada agora, né? Oikumenen. Legei, diz. Então, ao introduzir o primogênito no mundo, ele diz algo. O que é que ele diz? Kai, e nós temos aqui pantes, que é o todos, e aqui nós temos angeloi, que é os anjos. Theu, no possessivo, né? A ideia possessiva aqui, o genitivo, na verdade, então, com ideia de posse. Então, os anjos pertencentes a Deus, os anjos de Deus. Eu tomei logo aqui na frente para que ficasse na ordem da tradução, ficasse mais claro para nós. Então, aqui nós temos o nosso verbo proskinesatosan. Proskinesatosan, adorem auto, que é a ele, ou o adorem. Adorem a ele, enfim. A ideia é esta. E então, o que nós queremos chamar a sua atenção é o verbo proskineo. Nós temos então o verbo proskineo aqui para chamar a atenção. Proskinesatosan. E então nós temos um dativo. O dativo aqui é auto. Então nós temos o verbo mais
o dativo de objeto direto. Aliás, isso, dativo de objeto direto. Se referindo a alguém, né? Na verdade, se referindo ao primogênito. Então, que todos os anjos de Deus adorem, proskinessatosan, autor. Então, que todos os anjos de Deus o adorem. Então, vamos aqui. Adorem ou adorem-no, enfim. Então, que todos os anjos de Deus adorem o primogênito, ou seja, que todos os anjos de Deus adorem a Cristo. Hebreus 1:6 é um texto muito importante no Novo Testamento, tratando sobre a proeminência de Jesus Cristo, certo? É um texto muito interessante e importante que trata sobre esse assunto aí de que Jesus é mais importante do que os anjos, né? Do que qualquer coisa. Essa é a mensagem de Hebreus, uma comparação, inclusive, de outros seres com o próprio Senhor Jesus Cristo, mostrando a sua proeminência. O que Daniel Wallace fala sobre esse texto? Ele diz que é realmente apropriado que em Hebreus 1, o capítulo em que o autor estabelece a superioridade de Cristo, então é em Hebreus 1 que Jesus é mostrado como superior aos anjos. O ponto de Hebreus 1 é mostrar que Jesus é superior aos anjos. Então, Cristo, o primogênito, ele é superior. Os anjos têm o seu local na hierarquia, vamos dizer assim. Eles têm a sua eminência, eles têm a sua importância e até mesmo o seu poder. Mas Jesus, o primogênito, ele é superior aos anjos. E esse é o ponto de Hebreus 1. E o que acontece? Justamente em Hebreus 1, o dativo de objeto direto ele é utilizado em relação a Cristo. Justamente quando se está falando sobre a ideia de superioridade, a ideia de proeminência, a ideia de poder, de mais poder. Quando nós colocamos isso aqui em perspectiva, superioridade, proeminência e mais poder, entre outros elementos que nós poderíamos listar aqui, na verdade o que nós temos aqui é uma indicação sobre a divindade de Cristo. Porque se está falando sobre adorar com o dativo de objeto direto, o que se está colocando, só gramaticalmente, sem mencionar esse texto, mas gramaticalmente, é que se trata de uma adoração que se pode ser feita a um Deus com quem se pode se relacionar. E mais do que isso, nos outros locais onde a gente percebe isso é uma indicação de que estamos tratando com o Deus verdadeiro. Então, com relação a isso, nós temos que Cristo, essa é uma indicação, esse é um exemplo que podemos tratar em que Cristo é Deus a partir de como nós podemos perceber dentro de proskineo mais um dativo de objeto direto. É claro que nós vimos também que pode haver exceções à regra, por exemplo, quando se fala do dativo de objeto direto, em relação à imagem da besta que fala e tal, e tem o seu relacionamento. Mas os outros exemplos, a maioria deles, vai se tratar sobre a verdadeira divindade. Então, o que é interessante aqui é que dentro desse contexto teológico mais imediato aqui de Hebreus 1, o dativo de objeto direto é trazido com relação a Cristo, o que mostra para a gente que o que o autor tem em mente é uma ideia de mostrar a divindade, o poder, a superioridade de Cristo e, obviamente, como falei, o fato de que ele é o próprio Deus também. Então, esse é um texto interessante para perceber essas relações aí. Nós temos um outro texto aqui para nós, de Mateus 4, versículo 9, e vamos lê-lo então. Kai eipen autou, tauta soi panta dosso, ean person proskineses moi,
texto aqui de Mateus capítulo 4, versículo 9. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então vamos lá. Cai e eipen disse autor-lhe. Então, e lhe disse, tauta é isto, panta é tudo. Então, panta, tauta, literalmente tudo isto. Soi é ti ou para ti, certo? O objeto indireto. Darei para ti. Dosso, que é darei. Ean é se, a condicional. Person é prostrado, estando prostrado. Proskineses, adorares. Moi, que é mi, né, ou a mim. Vamos aqui então. Autor é um dativo, só que é um dativo de objeto indireto, porque quem diz algo a alguém. Então aqui nós temos um objeto indireto porque ele diz para ele, né? E disse a ele. Então se disse a ele, isso é um objeto indireto. Da mesma forma, tauta, panta, dosso, soi. Da mesma forma aqui nós temos um outro dativo aqui, soi, só que também é um objeto indireto. Por quê? Porque quem dá algo para alguém. Esse para alguém é para ti. Satanás está dizendo, eu vou dar para ti. Esse para ti é objeto indireto, dativo de objeto indireto. Mas aí nós temos o nosso verbo proskiné, ou aqui estando conjugado, proskineses, moi, para mim. O que é que nós temos, portanto? Nós temos que essa expressão aqui é o verbo mais um dativo de objeto direto. O que é o ponto aqui? É que Satanás está dizendo, se você me adorar prostrado, então eu vou lhe dar todas estas coisas. Se você me adorar prostrado. E aí o que Daniel Wallace nos faz pensar aqui é o seguinte: Satanás busca tentar Jesus, busca tentar Jesus para que possa adorá-lo. Mas o uso que o evangelista faz do dativo de objeto direto indica que Satanás não está solicitando somente uma homenagem, mas uma confissão de que ele é Deus. Como assim? Se Satanás está dizendo ali, a expressão como Mateus usa, né? Proskineses moi com o dativo de objeto direto, não é somente que Satanás queria que Jesus mostrasse qualquer ato de adoração ali como uma homenagem. O ponto é que o fato de se Jesus se prostrasse diante dele e o adorasse, essa adoração sendo uma adoração de relacionamento, que indicava também uma verdadeira divindade, como nós vimos no último slide, uma indicação de que se trata de uma verdadeira divindade. Então o que Satanás queria não era só uma homenagem, mas uma confissão de que ele era o próprio Deus, de que ele era um Deus verdadeiro. Esse é o ponto aqui. O proskinel mais dativo com relação a Satanás diria para Satanás que ele é o Deus com quem se pode inclusive relacionar-se, porque esse é o ponto do dativo de objeto direto. E aí é o ponto que Daniel Wallace diz, né, que é como se ele quisesse uma confissão de que ele era a verdadeira divindade. E obviamente o Senhor Jesus não abre mão, não cai nessa tentação. Mas é algo interessante para a gente notar. Um outro exemplo aqui também
Kai euthontes eisten oikien eidon to paidion metamarias tes metros autu kai pesontes prosequinesan auto kai anoixantes tus thesaurus auton prosenecan auto dora Chrysson kai Libanon kai Smirnan. Aqui o texto de Mateus 2, versículo 11. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Vamos perceber aqui a sua tradução. Kai não foi traduzido, euthontes, que é entrando, eisten oikian, para dentro da casa ou entrando na casa. É porque o euthontes ele quer dizer ir, né? Então é ir para dentro, por isso foi traduzido entrando. Mas indo para dentro da casa. Eidon, viram. Topaidion, o menino. Metá com genitivo, que é a ideia de com, então metá Marias, com Maria. Tes metros, sua mãe. Nós temos um genitivo apositivo, né? Maria, isto é, sua mãe, a mãe dele. Tes metros autu, a mãe dele. Nós temos sua aqui traduzido. E aí nós temos um Kai aqui, que não foi traduzido, mas o atualizado colocou um ponto e iniciou uma outra frase. Pesontes é prostrando-se. Prosequinesan, e prosequinesan é o adoraram ou adoraram. Auto, adoraram a ele ou o adoraram. Kai e anoixantes, abrindo. Tus thesaurus, ou seja, abrindo os tesouros. Palavra interessante, onde vem diretamente o nosso, né? Thesaurus, desculpe. Auton, deles ou os seus. E aí, prosenecan, que é entregaram. Auto, lhe ou para ele. Dora, palavra para oferta, no plural ofertas, as suas ofertas, né? Entregaram-lhe ofertas. Enfim, Chrysson, ouro. Kai, o Kai não foi traduzido aqui, mas temos uma vírgula para indicar a sequência. Libanon, que é incenso. Kai, Smirnan, que é mirra. Então, Kai, mirra. Smirna, que é mirra. Muito bem. Como você pode perceber aqui, nós temos um exemplo de proskinel mais dativo. Vamos achar antes os outros dativos. Nós temos aqui Thesaurus auto, Prosenecan auto, que é aqui é o auton, desculpe, eu marquei um genitivo plural.
Na verdade, eles entregaram para ele. Então aqui é um dativo de objeto direto. Mas o outro que eu quero chamar a sua atenção é exatamente prosekinesan autou. Aqui se referindo agora a Jesus Cristo, né? O bebê, eles adoraram a Jesus Cristo. Mas aquele bebê eles adoraram com o dativo de objeto direto. O verbo proskineo mais um dativo de objeto direto. Sendo assim, a ideia, como já temos lembrado, é a ideia de relacionamento. Mas como eles iam se relacionar com aquele bebê, né? Exatamente, ele é o Deus verdadeiro, né? A verdadeira divindade. E por isso nós podemos entender que ele é o verdadeiro Deus por várias razões mostradas na Escritura, mas essa indicação aqui sintática também é mais uma prova, né, de que nós estamos falando de Jesus Cristo, o bebê, mas que foi adorado de uma forma como se adora as verdadeiras divindades, ali mostradas pelo dativo de objeto direto, mais o verbo proskineo, como nós temos aí. Então, espero que você tenha gostado da nossa aula e que Deus nos abençoe.